Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui, Plantão Glorioso. Hoje peço desculpas a vocês, estou no meio da estrada, no meio do caminho rumo a Curitiba, para casa da família da minha esposa, né? Então consegui aqui parar rapidamente em São Paulo, na casa de uns amigos, para trocar uma ideia com vocês. Muito se está falando sobre nomes aparecendo como reforços do Botafogo, outros como sondagens. E eu já estou aqui para você entender que nenhum desses nomes que apareceu aí é realmente uma sondagem feita pelo próprio Botafogo, né? Muitos casos, e é o que mais acontece, empresários, agentes oferecendo a pessoas ligadas a outros intermediários e agentes que têm jogadores no Botafogo. Caso, por exemplo, do Eric Pulga, né? Que foi destaque no Ceará, artilheiro da Série B. E apesar, eu posso até estar enganado, tá, gente? Porque, enfim, futebol é muito dinâmico, muda o tempo inteiro, tá? Mas apesar de ter feito uma Série B muito boa, ter sido destaque do Ceará, Vozão subiu e tal, não é jogador por padrão de qualidade do Botafogo hoje em dia, né? Então, Eric Pulga não vai vir para o Botafogo, tá? É um jogador que, inclusive, tá, se não acertou, tá quase certo no Bahia. A ideia era um contrato de 5 anos, o Bahia já estava para arrematar isso, pode até ter arrematado já antes da gente estar gravando esse vídeo, tá? E um outro lateral que surgiu também, o Riquelme, que surgiu lá no Cuiabá, tal, não tem nada, tá? Botafogo está muito bem servido de lateral, tem o Alex Telles, tem o Cuiabano. O Botafogo vai vender o Cuiabano? Tem a ideia de vender o Cuiabano em algum momento da temporada, mas para vender bem, o Cuiabano tem que jogar, deve jogar mais um pouco, tá? Então são jogadores que são o tempo inteiro oferecidos ao Botafogo. Mais do que nunca, jogadores de qualidade vêm sendo oferecidos ao Botafogo, tá? Antes era aquelas sobras do time que jogava a Série B ou do time que tinha sido rebaixado na Série A. Hoje são jogadores de destaque. O Eric foi destaque do time que subiu. E o Riquelme foi bom jogador no Cuiabá, né? Foi um bom jogador no Cuiabá e está jogando inclusive no Shabab Al-Ahly, tá? Mas nenhum desses jogadores vem para o Botafogo, pelo menos não por agora, são jogadores oferecidos. Se eu mostrar para vocês o nome de jogadores que aparecem para mim, Guilherme, tal, jogador tal vai para o Botafogo, o cara que está jogando lá no Paraguai, o cara que está jogando lá não sei aonde, são jogadores oferecidos. O Botafogo, como eu já venho falando para vocês, ele não vai trazer um jogador que puxa o nível para baixo do que saiu. Por exemplo, perdemos não, jogadores que se despediram. Tietê, Marçal está indo embora, o Eduardo está indo embora. Então eu não posso trazer um jogador pior do que o Tietê. Eu não posso trazer um jogador pior do que o Eduardo. Eu não posso trazer um lateral pior do que o Marçal. Então eu tenho que não equilibrar. Para 2025 a ideia é subir o sarrafo, subir o nível do elenco do Botafogo. E é isso que vai acontecer, tá certo? Então, muitos jogadores que vocês têm ouvido falar, esqueçam. Dois dos únicos que realmente estão em conversas com o Botafogo. O Muniain, conversa muito avançada, e o Bitelo, tá? Que há negociação a outros clubes na parada, principalmente outro clube na parada, clube também do mesmo nível do Botafogo, e aí deu uma emperrada na negociação, porque agora o empresário também vai querer, né, fazer leilão, mas vai ouvir as duas propostas, vai conversar ali com a família, com o Bitelo, ok? Mas só esses dois jogadores por enquanto. E vocês conhecem o scout do Botafogo, né? O scout do Botafogo, vez ou outra, quando o arremate é muito alto, às vezes até ficamos sabendo antes. Mas quando é jogador pontual, você fica sabendo na hora que fechou. Ou então, saiu a sondagem do César Merlo, ou saiu a sondagem lá do jornalista europeu, já está sacramentado, já está fechado. Não tem essa novelinha de sondagem e tal, também já foi essa época, né? Aliás, ano passado não tivemos novela nenhuma. Se 2023 tivemos várias novelas, nem sempre com final feliz, 2024 não tivemos novela nenhuma. O caso Luiz Henrique durou 2, 3 dias, Thiago Almada mesma coisa. Sondamos, ninguém ficou sabendo. Na negociação, saía alguma coisa, ou então quando já tinha fechado, e aí a imprensa ficava, não fechou, fechou. Aí o Nicola dizia, Luiz Henrique não vai vir, a gente falava, vai vir, já está assinado, já está tudo certo, gente, tal. Enfim, então
eu sempre falei isso para vocês, vivam esse fim de ano de forma maravilhosa. Quando tiver a negociação certa, vocês vão saber aqui no Gigante Glorioso. Daqui a pouco a gente vai falar do nosso centro de treinamento. Olha, o projeto lindo demais. O Davi, eu falo com vocês sobre isso na segunda edição. Tá certo? Um abraço grande, valeu!